galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana já começa agitada, porque ontem teve um vazamento de um áudio do André Esteves, presidente e dono do BTG Pactual, banqueiro muito importante. Parte da imprensa até o chama de um dos donos do Brasil por manter conversas e ser consultado por pessoas, por grandes figurões da política brasileira, como Arthur Lira, presidente da Câmara, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e até ministros do STF. Quero abordar bastante sobre isso porque esse áudio envolve algumas movimentações que o governo vem fazendo ultimamente, aí no âmbito econômico, mas que também dependem do Congresso, mais especificamente até do Senado neste momento. Então tem muita coisa pra gente falar, inclusive isso daí mostra, dá pra fisgar como pensa a grande parte do centrão brasileiro. E vamos falar de outros assuntos, obviamente, temos muitas coisas para abordarmos sobre 2022. Vamos falar hoje sobre andar em grupo. E quem tá querendo andar em grupo é Lula com seus velhos amigos tucanos. Já tem uma conversa aí de Haddad se juntar com Alckmin, Márcio França, fazer um bem bolado. O importante é ter algum aliado na frente do governo do estado de São Paulo. Temos também coisas ligadas aos partidos aliados de Bolsonaro. Tem algumas notícias sobre o Roberto Jefferson, estado de saúde dele, algumas coisas que estão acontecendo no PTB, vale a pena prestar atenção. Vamos falar também do Moro, dos militares. Sim, hoje tem algumas coisas relevantes sobre os militares. Vamos falar também sobre o Daniel Silveira. Parece que vai ser pautado um requerimento para, ver se solta o Daniel Silveira. Enfim. E espero que dê tempo, eu acho que hoje vai dar, falar um pouco sobre sociedade, assim, coisas mais ligadas ao comportamento, pautas ligadas à revolução cultural. Mas já quero começar aqui sobre um tema que eu não falei aqui na chamada inicial, que é o passeio que Paulo Guedes e Bolsonaro deram ontem no meio da população. Tem um vídeo aí, 30 minutos, respondendo perguntas do povo, vários questionamentos bem pertinentes. E eu quero mostrar aqui para vocês dois recortes. O primeiro é esse, a gente vai falar sobre as coisas ligadas ao Esteves. No meio do processo a gente vê o outro recorte sobre o Paulo Guedes. E o primeiro envolve o Meirelles, o secretário do Dória. Vejam só. Criticando é o Henrique Meirelles, candidato. Ele trabalha para qualquer partido, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está sempre à disposição, tá certo? Então, está criticando. E o que ele fez? Deu 3 aumentos de salários, ele garantiu 3 anos. Nós, no primeiro ano, tivemos que dar aumento de salário que ele contratou no governo dele. Tanto que nós fizemos uma lei que agora impede alguém de aumentar o salário para o outro governo pagar. Ele aumentou 3 anos seguidos de salário, calculou onde é que ficava o teto para deixar ele fazer esse excesso de gastos, e aí botou o teto e saiu correndo. Não fez a reforma da Previdência, não fez a reforma tributária, não fez a reforma administrativa, não fez nada, só botou o teto e saiu correndo. Está criticando é o Henrique Meirelles. Interessantíssimo, né? Tá todo mundo agora falando em teto de gastos, que o governo vai furar o teto de gastos, que o Brasil agora acabou, meu Deus, é o fim, sabe, a economia vai pro saco, a inflação vai pipocar. Mas será que é isso mesmo? Esse teto de gastos, na verdade, ele surge inclusive até com o Meirelles. Fez lá, né? Fez lá o que ele queria fazer e já foi. Foi uma tentativa criada para tentar colocar freios no que vinha sendo feito no Brasil. Não significa que é algo completamente fixo, que não pode avançar e tudo mais. Não. Serve lá para a gente tentar, né, manter a máquina enxuta e caso um governo do PT volte, aí não faça aquele escarcéu que a Dilma vinha fazendo. Isso tem, inclusive, quem explica é o André Esteves no áudio. Não é um áudio assim de 1 minuto, é um áudio de mais de 1 hora. Recomendo realmente, assim, quem tiver tempo, ouve completo do início até o fim. Mas vamos aqui, antes de falar do Esteves, só mostrar isso daqui, né? O Meirelles, que é secretário da Fazenda do Dória, responsável pelo aumento do ICMS no estado de São Paulo e por 70% de aumento da verba de publicidade do estado de São Paulo durante a pandemia, critica o governo Bolsonaro por conta do auxílio emergencial. O governo está socorrendo quem o chefe do Meirelles ajudou a quebrar. Não só o chefe do Meirelles, né? Os governadores ao redor do Brasil, junto com os prefeitos, tiraram empregos de muitas pessoas com suas medidas sem pé nem cabeça. Agora o Renato está errado. Não foi 70% de aumento, Renato. Foi 69%. Não, foi 69%. Foi muito menos, né? 69%. Um absurdo, né, gente? Absurdo. Assim, nos dias de hoje, com todos os problemas que o Brasil tem, o João Dória aumentou em 69% a verba de publicidade do governo. Mas são eles que estão preocupados com a economia brasileira. E aí, vejam só. Tem várias matérias, todo mundo está comentando sobre isso, só não vi o Globo soltar nada assim no O Globo, mas já saiu no Valor, tem algumas matérias aqui. André Esteves fala também sobre eleições. Será que Bolsonaro vence? Será que Bolsonaro é favorito? E o Lula?
A gente vai comentar sobre isso. E vejam só, em áudio vazado, André Esteves diz ser consultado por Lira e Campos Neto. Banqueiro do BTG Pactual afirma receber ligações para opinar sobre questões como juros e a debandada na equipe do Guedes. Liga aí, e aí, cara, você que é um cara descolado, informações de bastidores, me conta o que está acontecendo. E vocês veem, né? O cara tem poder, o cara se relaciona só com os figurões. Durante o encontro, Esteves conta que recebeu ligações do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Diz ter sido questionado sobre questões como taxa mínima de juros e a debandada na equipe do ministro Paulo Guedes. Ainda declara ter conversado com ministros do STF. Esteves diz ter educado o ministro do STF sobre a importância de um Banco Central independente. O cara não é obrigado a nascer sabendo. Foi importantíssimo conversar com o ministro do Supremo. Explica. Você vê até onde vai, né, a força de algumas pessoas, a força de alguns grupos. Por isso que eu sempre estou falando assim, algumas opiniões que eu venho escutando do pessoal do mercado financeiro. São pessoas assim que têm trânsito. São pessoas assim que em um futuro a direita tem que mirar, não para ser igual a essas pessoas, obviamente, mas a gente buscar esse tipo de influência. Buscar influência que a gente consiga conversar com ministros do Supremo, dar algumas dicas, alguns toques, pelo menos nossos deputados ou pelo menos parte aí do empresariado também de direita. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Um cara descolado, um cara com poder. Já quero falar aqui já sobre a questão da eleição. Depois a gente entra aí nos outros temas mais ligados à economia. A gente vai falar de eleição agora, depois a gente volta para falar eleição de novo. Ao ser questionado sobre a eleição presidencial de 2022, Esteves diz que o pleito será decidido no centro. Segundo ele, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é o favorito. Isso daqui eu venho falando, até dei uma entrevista antes para o pessoal do Jornal da Cidade Online. Um dos fatores que eu não tenho dúvidas que vão ser extremamente importantes na decisão da presidência em 2022 é a economia do Brasil. Não à toa o governo está tão empenhado nisso. Um povo triste, um povo sem dinheiro. Cara, um povo que vai estar insatisfeito. Vai estar em busca de mudanças. A maior parte das pessoas, né? Assim, tem 30% de esquerda, 30% de direita e os 40% ali no meio, sabe? É isso então. Vota no que, tá ruim e vou mudar. Esteves fala que o presidente não será reeleito se ficar malucão, ainda que um Lula muito à esquerda também não vence. E é interessante ver que, ao longo do áudio, o Esteves fala tanta besteira, não no sentido que ele quer prejudicar o governo, tá falando para queimar o governo, não, ele não trata o governo como se fosse a pior coisa do mundo, como a imprensa gosta de pintar. Inclusive ele fala, para essa questão dos juros, nada a ver, ele vai defendendo o governo em vários pontos. Só que a forma como esse pessoal enxerga o governo é através das matérias que saem na imprensa. Ele realmente, você consegue sentir no áudio que ele acha que o governo Bolsonaro, os apoiadores do governo querem fechar o Supremo, sabe? Querem fazer isso, são contrários ao imunizante. Ele fala sobre pesquisas qualitativas, assim, não só quantitativa, mas qualitativa, tentar entender a mentalidade de alguns grupos. Ele dá um exemplo do agro ao longo do vídeo, onde ele pergunta pro cara, e aí, não, isso aqui, aquilo outro, você se imunizou? Sim, imunizei. Você fez isso? Sim. Você quer fechar o Supremo? Não quero fechar não. Você vai votar em quem? Votar em Bolsonaro. Ele falou, você já se imunizou e você não quer fechar o Supremo e você vai votar em Bolsonaro? Como se, sabe? Não, eu não me imunizei, quem se imuniza não vota em Bolsonaro. Um pensamento assim, pífio, mas você consegue ver a influência da imprensa. O André Esteves, ele tá numa posição, e isso que tem que também entender, por isso que eu estou batendo nesse ponto, ele tem que ter informação verdadeira. Quando ele fala isso, é porque ele realmente acredita nisso. Você estando na frente do banco, você estando no mercado financeiro, você tem que realmente entender o que está acontecendo. E ele se demonstra surpreso, porque ele não entende a cabeça das pessoas. O mercado, ele é volátil, né? A informações, o que vem acontecendo. Se você enxerga o mundo de forma torta, você erra. Então ele não fala isso porque ele é um safado, isso, aquilo, outro. Não. É assim, que ele realmente acredita. Então você vê a influência que a grande imprensa ainda tem. Que pessoas que precisam realmente saber do que acontece no Brasil para entender o cenário brasileiro, poder tomar boas decisões, porque é mercado privado, quer ganhar dinheiro, o cara não consegue. É perdido. Trata Bolsonaro como malucão. E aí, durante o áudio, ainda essa questão que envolve o pessoal do agro, o cara fala, eu vou votar em Bolsonaro, por quê? Porque meu vizinho ali tá com vários problemas.
ligados ao IBAMA, que isso, que alguém veio fechar, a gente não tem mais problema do MST, tá? E agora a conversa é de demarcação de terra dos índios, e cara, o Brasil todo era dos índios. Primeiro toma do meu amigo, depois vai tomar minha terra. E ele vai falando assim que várias pautas que elegeram Bolsonaro continuam aí. Ainda existe um movimento de centro-direita no Brasil, mas que ele não acredita, e pelo que ele vê as pessoas, ninguém está muito afim dos grandes extremos. Por isso que ele fala assim, ó, será decidida no centro. Quem conseguir pegar esse eleitorado de centro, ficar quieto, conseguir colocar à frente, avança. E aqui a gente vem comentando sobre a importância da narrativa. Bolsonaro ele ainda carrega com si várias narrativas. A narrativa de deixar o peão trabalhar, deixar o empresário trabalhar, tentar fomentar, sim, sabe, um mercado mais livre, menos impostos, um governo reformista, ainda que a imprensa critique e muito, ainda tem essa visão. Você vê a questão da equipe econômica, um governo a favor da liberdade para se defender, um governo que defende a vida, mas tem algumas pautas que a oposição vem tentando tomar a todo custo. Enfim, continuando, aí ele falando sobre o Lula e como o Lula poderia se posicionar mais ao centro, e vocês entendem algumas movimentações dos últimos dias, ele fala o seguinte, ó. Se o presidente Lula pegar um Henrique Meirelles da vida e colocar na Fazenda, pegar um Gilberto Kassab da vida e colocar de vice-presidente e dar aquelas declarações bombásticas de esquerda sobre temas relacionados a meio ambiente e cultura, vai se tornar favorito, declara. E ele não está muito errado nisso daqui, a não ser a parte do favorito, que, pô, não sei. Você vê essa questão do vice. Vamos falar do vice perfeito de Bolsonaro e os problemas que Bolsonaro vem tendo. O Lula vem falando isso daí, né? O PT já falou que vai ser um Lula mais paz e amor, que não. O Haddad. Aí você vê como as coisas se conectam. A gente comentou isso no início da semana passada, foi na semana retrasada. Ele se encontrou com alguns empresários, alguns banqueiros em São Paulo, para falar que o PT não é um partido de esquerda. O PT é um partido de centro-esquerda. Por quê? Para tentar capturar essa parte do eleitorado. É o eleitorado que decide. E aí você vê a insistência do Kassab de tentar vender a ideia que Pacheco seria um JK, um pacificador, para tentar dar ares na chapa do Lula, assim, não, cara, olha só, o Lula, assim, o vice tem que ser alguém que agregue votos, entre para somar, tem que andar em grupo, política é grupo, o nome é partido, se fosse unido, né, não era partido, era unido, todo mundo for pensasse igual. E depois ele fala uma coisa que também é interessante, isso daí você tem que estar acompanhando também como pensa o mercado financeiro. Algumas pessoas, acompanham os verificadinhos principalmente, que ele fala o seguinte: o banqueiro afirma que a centro-direita tem dois candidatos ideais, os governadores tucanos Eduardo Leite e João Dória. E sobre o Leite ele fala, Leite é um produto eleitoral com mais novidade. É arco-íris, é jovem, fala também com os jovens. O Leite é o típico produto que o Jorge Soros vê na prateleira e compra. Compra sem nem pagar com desconto. Compra assim, se for necessário até parcela, mas ele leva para casa. E tem um pessoalzinho aí no mercado financeiro que eu fico assim olhando, gente assim até mais ligada à direita, vez outra até elogia o governo, que não torce o bico pro Eduardo Leite não. Quando escuta o nome Eduardo Leite, até bota um sorrisinho no rosto. Vale a pena ficar de olho no tucano. Só que ele não fala só sobre isso. Esse áudio ele fala sobre outras coisas também que envolvem dinheiro, envolve reformas, envolve o Auxílio Brasil. Gente, o áudio do Esteves, assim, rodou o Brasil. É uma coisa que vai rodar o Brasil. Todo mundo ouviu. Eu já conversei, todo mundo que eu conversei que é do mercado ouviu. Todo mundo que tramita na política já ouviu esse áudio. É áudio que roda o Brasil. E aí ele tá falando sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil do Paulo Guedes. E ele fala diversas coisas, fala inclusive assim, pô, 300, já tá todo mundo esperando 300, 400, pô, de boa também. Bolsa Família, sou a favor. Cara, essa história, o que estão fazendo aí, que o governo vai fazer aquilo, balela. E ele dá toda aquela explicação do teto de gastos para mostrar, cara, não, precisa. Ele é a favor, ele mostra a questão, por exemplo, ele faz uma comparação com o Chile, o que vem acontecendo com o Chile. Pô, beleza, fez tudo certo na economia, mas, pô, olha como tá o presidente, sabe? Sofrendo vários problemas, o país está instável exatamente por não pensar um pouco no lado social. Pô, o cara lá com 85 anos de idade, na hora que vai pegar um ônibus, tem que pagar para andar de ônibus. Não consegue ter uma providência realmente assim para se sustentar e tudo mais. Coisa que o governo brasileiro se preocupa. A América Latina não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é um continente de primeiro mundo. Ele vai falando assim, várias coisas nesse âmbito, extremamente interessantes. E aí tá lá, ó, para André Esteves, Bolsa Família de 400 não é o fim do mundo, o risco é o futuro. E ele fala, o que dá medo e o que o mercado fica com medo é o seguinte, beleza, é o auxílio de 400.
E o que é que depois? Vai ter auxílio para caminhoneiro? Porque começaram a falar sobre isso. Vai ter o que depois? E depois? Vai ter o auxílio para aí ou vai ter mais coisas? Porque se for só o auxílio e a explicação dele aqui, ó, o The Investor, um perfil do Twitter que só cobre essa área financeira, fala o seguinte: o governo atual vai ter despesa primária ano que vem, em relação ao PIB, menor do que no primeiro ano do mandato. Isso não havia ocorrido em governo nenhum após a redemocratização. O governo Bolsonaro, ano que vem, vai gastar menos do que o primeiro ano de mandato. A máquina reduziu. E ele fala da questão, um pouco como as coisas vão acontecendo, ele fala das reformas tributárias, administrativas, a importância disso daí, a importância também do Senado se movimentar, o Congresso como um todo, e você vê, quem fala com ele mais é o Lira, né, marcando posição, e a gente está vendo que vem crescendo assim uma briguinha entre o Lira e o Pacheco, a gente vai comentar sobre isso hoje. Só que ele também tem alguns pensamentos que são assim, você vê como é o famoso pragmatismo do Centrão. O pragmatismo do Centrão. A gente tem que ser pragmático algumas vezes. A gente, sabe, tem que pensar em vencer. Vencer às vezes é melhor do que estar certo. Quando pode fazer os dois, né? Muito bom, mas só estar certo também não garante a vitória. E também não pode vencer abrindo mão dos nossos princípios. Só que você vê que o Centrão assim não tem muito escrúpulos ao lidar com algumas situações, desde que o dinheirinho pingue na conta, pingue no bolso. E ele começa a falar sobre os comunistas, como se fosse assim, não, o pessoal estava lá quieto. E o governo Bolsonaro brigou sem nenhuma razão. Hein? Sem nenhuma razão. Não, porque eles são bem importantes, que isso, aquilo, outro. Então eles têm uma visão, quando ele olha lá os comunistas, os chefes do João Dória, apenas assim, dinheiro. É o nosso maior parceiro econômico, as nossas economias trabalham juntos, é um mercado consumidor gigante. Então, assim, pô, é bom. Eles enxergam dessa forma. Eles não conseguem entender, né, o papel da ideologia, planos que tem por trás. Eles não conseguem entender essa batalha política. Não conseguem. Não acho nem que seja assim malvadeza, safadeza, não. Às vezes o cara acha que sabe demais, que é muito inteligente. Não consegue enxergar nesse prisma. E ele trata como se fosse completamente inofensivos. Aí ele fala, pô, a carne brasileira tá travada, porque pô, o pessoal fica brigando sem razão. Sobre esse ponto que ele fala no áudio, o Leonardo Coutinho trouxe essa matéria falando o seguinte, ó. É impressão minha, ou ser refém dos comunistas virou algo normal, aceitável ou justificável? Aí tá lá, ó. Brasil e as comunas se reúnem, mas com prioridades bem diferentes. Chanceleres conversam sobre exportação de carne e até leilão do 5G. E aí a matéria fala o seguinte, só quero mostrar um parágrafo que eu dei destaque. Um empresário lá dos comunas, que atua no setor, disse que faz sentido supor que o bloqueio à carne tem a ver com o 5G. Considerando que esse é um tema estratégico para Pequim. Para ele, a suspeita aumenta devido à proximidade do leilão do 5G marcado para o próximo dia 4. Os comunas, eles têm um problema social que é falta de comida. Para eles estarem deixando de comprar a comida, meu amigo, assim, eles não estão preocupados em fazer o povo sofrer, desde que o Estado, o Partido Comunista, avance em seu plano. Outra aqui, só falando sobre esse grupo, já que a gente está abordando, vejam só, né? Isso aqui, ó, AFP. Anistia Internacional, esse bloco, inclusive a esquerda brasileira ama, adora. O maior grupo dedicado à defesa dos direitos humanos no mundo terá de sair de Hong Kong, já que a nova Lei de Segurança Nacional aprovada pelos comunistas coloca os seus funcionários em risco de serem presos. Mas para o Esteves e para o centrão da política brasileira, são completamente inofensivos. Mas voltamos. Falando do Guedes, o Esteves falou bem, até falou, pô, o Guedes aí vem sendo atacado todo dia, nossa, atacam o Guedes o tempo inteiro. Não pode ser assim, né? Nenhuma pessoa é só defeitos, também ninguém é só virtudes. Rafael Babola listou aqui algumas coisas, vocês podem até mandar aqui, ó, que envolve aí a questão do Paulo Guedes. Reforma da Previdência, PEC emergencial, marco do gás, lei de falências, marco do saneamento, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, MP da Liberdade Econômica, MP de combate à fraude da Previdência, marco das startups, marco com a Telecom e as reguladoras, privatização da BR Distribuidora, já começou também agora a privatização dos Correios, privatização da TAG, Companhia Energética Manauara, digitalização dos serviços, CNH de 10 anos, marco legal das ferrovias, Open Bank, venda de imóveis da União. Cara, mas tem gente que fala que o Paulo Guedes não faz nada. Não faz nada.
traiu a agenda liberal. O governo Bolsonaro traiu a agenda liberal. Tem aqui, né, pelo menos 23 itens para mostrar que eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Não é que o governo abandonou as reformas econômicas. Eu acho que não é bem assim. Não só depende do governo, a gente sabe que o Congresso também tem uma participação importantíssima nesse processo. E é o que a gente vem comentando, que o Rodrigo Pacheco, principalmente, pode utilizar de sua caneta para atrapalhar, colocar o Brasil, né, em ladeira abaixo, em termos econômicos, apenas para prejudicar o governo Bolsonaro e tentar facilitar para eleger o Lula, a quem, inclusive, ele já está se movimentando para ser o vice. E vamos ver aqui outro videozinho do nosso ministro Paulo Guedes e o que é que ele diz. Vejam só. Vou botar aqui assim. Opa. Apertei sem querer aqui o da descarga. Foi mal. Apertei o botão errado. Olha só. As reformas administrativas, por exemplo, vou dar um exemplo. Reforma administrativa. São 300 bilhões, pelo menos, que nós economizamos para o futuro. A voz do Paulo Guedes tá meio fina, porque a Elisa, ela corta o vídeo e ela não conserva o áudio. Já falei para, nunca falei para ela navegar isso daí. Vou depois mandar uma mensagem, falar: Elisa, clica na opção lá quando você encurta o vídeo para manter o áudio, senão ele fica com essa vozinha mais fina. Mas escuta o Paulo Guedes. Deixa de besteira. Atingir nenhum dos funcionários públicos atuais. Simplesmente pelo disciplinamento e pela meritocracia nas contratações futuras. São 300 bilhões. 300 bi. O presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar R$100 a mais no Bolsa Família. A reforma administrativa gera 300 bi. Bolsonaro só precisa de 30 bi. 10%. Onde está o Congresso para aprovar a reforma administrativa? Porque se você reduz, sabe, o valor para manter operando a máquina estatal, cara, vai ficar o teto fica muito mais longe, né? Muito mais longe. É como se você tivesse uma casa, pensa o seguinte, você cava um buraco no chão, então a distância de você até o teto aumentou. Você começou a cavar um buraco porque você está tirando, né? Pô, tá tirando aqui um pedaço do chão, só um pedaço aqui do alicerce, a casa está mais leve. Estão fazendo reformas, diminuindo o tamanho da máquina e não vai afetar ninguém que está aqui agora. São contratações futuras. Mas vamos continuar ouvindo o Guedes. Todos sabem que nós já tínhamos previsto R$300 dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O Senado não conseguiu avançar com o imposto de renda, que daria a fonte. Então o presidente, a política pressiona o presidente e diz: olha, nós vamos deixar os brasileiros com fome, nós vamos deixar os brasileiros mais simples, mais vulneráveis, justamente sem conseguir usar o gás de cozinha. É preciso dar uma ajuda. Todos sabem que eu defendo o teto. O teto é uma bandeira nossa de austeridade. Nós somos o país que menos caiu, mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro. América Latina, Europa, países avançados. Então nós fizemos um trabalho, justamente com o apoio do presidente, que botou o Brasil em pé. O Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então, quando nós estamos caminhando, alguns ficaram para trás. Justamente como subiu o preço do combustível, subiu o preço da comida. Comida e energia é 50% do aumento dessa inflação toda no mundo. Então o presidente diz: ô Paulo, nós vamos tirar 10 em orçamento e política fiscal e tirar 0 no social? Ou é melhor tirar 8 ou tirar 7? Flexibilizar um pouco, mas para atender os brasileiros mais frágeis. E a nossa conversa é sempre muito franca, baseada na confiança. Eu digo: presidente, se a gente fizer uma reforma administrativa que nos dê 300 bilhões, não tem problema dar 30 bilhões para os vulneráveis, para os fracos. Se a gente avançar com o imposto de renda, por exemplo, que tributa justamente quem ganha 300 bilhões com juros e dividendos, nós podemos ajudar os mais frágeis. Então, nós conseguimos ajudar os mais frágeis fazendo o que nós sempre fizemos, fazendo as reformas. E o André Esteves até fala sobre a questão dos juros e dos dividendos. Fala: cara, sim, não tem por que não avançar, isso é bom. Vai botar aí quem paga menos, né? O mais necessitado vai ficar livre, e aí quem paga mais, cara, se vira. Mas tudo bem. O Guedes aí fala, né? Pô, depende aí do legislativo brasileiro para as coisas avançarem. E vejam só, a briga aí entre o Arthur Lira e o Pacheco. A irritação mais recente de Arthur Lira com o Senado. Lira ficou irritado com as declarações do Ângelo Coronel sobre a reforma do imposto de renda, relatada pelo Baiano no Senado. Pelo calendário de Coronel, parecer e votação do texto podem ficar apenas para 2022. O presidente da Câmara cobrou celeridade.
disse que o Senado não está ajudando e, em tom de ameaça, lembrou que na Câmara tramita uma série de projetos de interesse dos senadores. Tentando aí fazer uma moeda de troca. Isso daqui eu acho interessante uma coisa. O Lira, ele não é um cara de direita, não é um cara conservador, mas assim, não dá pra falar que o Lira não tá sendo menos pior do que o Rodrigo Maia. Não vou falar que o Lira tá sendo um bom presidente da Câmara, mas tá sendo menos pior que o Rodrigo Maia. E você tá vendo assim que pelo menos assim algumas pautas que o governo quer que resolva, vem aí se debruçando, vem trabalhando por isso. Talvez a gente entenda o que pode ter de interesse aí do PP, né? Não só, quem sabe, Bolsonaro, se filiar ao partido, ganhar alguns votos, mas algumas coisas mais. Aí você vê o que diz o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O que ele vai fazer, né, com a reforma do imposto de renda. O Otto Alencar, que é o presidente aí da CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele que designou como relator o Ângelo Coronel, ele chegou na posição já no acordo, na eleição da presidência do Senado, ambos, junto com o Pacheco, são do mesmo partido agora, é o PSD do Kassab. E você vê, o Otto Alencar tem dito que a mudança de imposto de renda terá uma audiência pública apenas para expor como é toda equivocada. Não presta, tá toda errada. Tá toda errada. O senador baiano, aliás, avalia que Paulo Guedes, cair ou não, tanto faz. Para ele, o ministro da Economia perdeu a cerimônia com a austeridade fiscal, mas sua saída nada muda, já que o governo acabou. Na Comissão de Assuntos Econômicos, segundo Otto, não passa mais nenhuma reforma ou projeto de relevo. Nenhuma reforma mais passa. E todas as reformas aí, administrativa, tributária, vão passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Tem que tramitar. Toda a lei passa pelas comissões que lhe diz respeito. E se ainda for uma PEC, sempre passa pela CCJ. É sobre meio ambiente, essa lei e tudo mais, uma PEC sobre meio ambiente, então vai passar pela CCJ, vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, se tiver mais alguma coisa, também passa por outra comissão. E aí vocês conseguem ver como o time do Lula está trabalhando ativamente para travar o legislativo brasileiro, algo que a gente está comentando há alguns meses. Lira e Bolsonaro em busca da fórmula mágica. Mais uma vez que eu vinha falando, né? Tá saindo menos pior que o Rodrigo Maia. Pelas contas da Câmara, os estados perderiam entre 24 bilhões a 32 bilhões de reais em redução tributária sobre combustíveis. E os consumidores teriam um alívio de 7% nos preços. Lira conseguiu aprovar o projeto, que seguiu para o Senado. Na semana seguinte, o preço do petróleo subiu mais 7%. Chegou ao patamar de $85 por barril e a Petrobras informa não ter qualquer perspectiva de queda na cotação. Até ressalva que os preços domésticos estão defasados. Estima-se que 14% na gasolina e 18% no diesel em relação à média mundial. E o que é que Pacheco está fazendo perante a isso? Ele é o interlocutor dos governadores. Não, que não é bem assim, peraí, não podemos baixar o preço da gasolina, senão o Brasil não quebra. Se o preço da gasolina baixar, o Brasil não vai quebrar. Temos que quebrar o Brasil para eleger o Lula. Mais uma vez, o Senado brasileiro, cara. E aí você entende, agora, foi uma coisa que a gente falou lá atrás, que teria que ver algumas movimentações, e você vê assim, né? Eu tenho certeza que isso daqui foi um dos motivos do Bolsonaro ter convidado o Ciro Nogueira para compor o governo. A gente comentou sobre isso. Quem assistiu o vídeo na época, eu fiz uma lista lá das situações e eu falei, o Ciro vai entrar nesse meio de campo, tá? Tentar melhorar a situação, a relação com o Senado, porque o Pacheco, ele vai pisar no acelerador de um jeito sem igual. E vocês estão vendo. Tentar melhorar esse trâmite com o Senado como um todo, né? O Ciro é senador. Ver se consegue aí tocar o coração do Otto Alencar, do Ângelo Coronel, né? Ver se os senadores param e pensam no povo mais necessitado do Brasil. Mas parece que isso está muito difícil de acontecer. E aí, gente, vejam só que coisas interessantes. Andar em grupo. Política é voto. Não só na hora de eleger, mas na hora de vencer dentro da política. Quando você tem uma PEC, você tem uma lei, normalmente você precisa da maioria, né? Quando é só um projeto de lei normal. Quando é algo maior, tipo uma PEC, você precisa de mais votos. Uma PEC na Câmara precisa de 308, no Senado são 54, se não estou enganado. 54 entre 81 senadores, na Câmara 308 votos entre 513 deputados. É força.
A Constituição brasileira criou um Estado que basicamente torna inviável você conseguir avançar com o país se você não tiver a maioria do Congresso ao seu lado. Se tiver todo mundo contra, todo mundo satisfeito, cara, eles vão travar o país de um jeito, porque no final da história, tá todo mundo assim, nem aí pro povo brasileiro. Não tá nem aí pro povo brasileiro. Então o pessoal trabalha por quê? Porque eles querem agradar o governo, não porque eles são bonzinhos, mas para passar a imagem que eles são governistas. Então, normalmente o governo, ele sempre chega na eleição com a máquina nas mãos, o que facilita na hora de eleger mais pessoas. E quanto mais pessoas você elege, mais dinheiro você recebe. É assim, uma matemática, meu Deus, que você se pergunta, como é que alguém que não tá na política, não é político, consegue entrar e também morder, né? Tirar uma fatia desse bolo. Para ter o fundo partidário, você tem que ter uma bancada grande de deputados. E para eleger deputados, você precisa de dinheiro, ou seja, você precisa do fundo partidário. Então a gente fica nesse eterno ciclo que quem tem dinheiro continua se reelegendo. E a matéria fala o seguinte, ó, que partidos mudam nome, mas mantém governismo quem quer que esteja no Planalto. Essa daqui é meio que a fórmula do Centrão para continuar vivo e, na verdade, continuar crescendo no cenário da política brasileira. A gente vê que a esquerda no Brasil, ela deve ter 30% da população. A direita meio que também. A gente tem nossos problemas, falta de nomes, falta de estrutura na hora de eleger, mas mesmo assim, quando você pega assim, o Congresso, cara, a esquerda ela tem o quê? 132 deputados. Olhar se os partidos realmente de esquerda. A grande maioria é do famoso Centrão. Exatamente por quê? Porque eles entendem esse conceito, andar em grupo. Andar em grupo. A gente não pode, assim, andar com qualquer grupo, óbvio. Temos que sempre, realmente sempre, ter nossos valores, nossos princípios. Não pode avançar. Mas como você vê aqui, ó, vários partidos, assim, ele fala assim, que partidos lá no passado, na época do PT e tudo mais, PRB, PEN, PTN, mudaram de nome, mas continuam governistas. Republicano, Patriota e Podemos. E aqui coloca o alinhamento em relação às pautas propostas pelo governo. Republicanos, 93%. Patriota, 95%. Podemos, 81%. O governo vai se furtar de conversar com essas pessoas no dia a dia. Não é para sair loteando tudo, não é para fatiar ministério, não é para fazer aquele toma lá da cá nas eras petistas. O petismo ainda era mais bonito, teve até um mensalão, era mesadinha para você ter o Congresso em mãos. Mas no Brasil, como as coisas são, não dá para deixar tudo de lado. E você, acho que isso aqui, esses percentuais, esses valores, esses números mostram certa importância. Só olhando essas últimas movimentações do Lira, o que o Pacheco vem fazendo, a preocupação de Bolsonaro em eleger mais senadores para tentar evitar o problema Pacheco em 2023, você vê. Por isso que talvez o governo venha buscando um diálogo com alguns partidos mais do centro, o famoso Centrão. E você vê, ó, integrantes do PP querem sigla governista com Bolsonaro ou com Lula. Estão nem aí. Querem jogar junto com o governo. Jogar com o governo, que é por chegar forte nas eleições, eleger deputados. Gente, a gente está aqui preocupado com o Bolsonaro a maior parte do tempo. Quem está preocupado com o Bolsonaro a maior parte do tempo? A gente pensa assim no Estado, os senadores, fala, pá. A preocupação maior da direita é a presidência da República. Sabe qual é a preocupação dessa gente? Já são os vereadores de 2024. Sim, eu conversei com pessoas nesses últimos dias que estavam falando o que os partidos políticos já estão fazendo mirando 2024. Olha a distância da linha do tempo que esses caras já conseguem pensar e se planejar. E aí você vê assim, pô, como a gente tá na política à direita aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. Literalmente isso. E aí diz, as discussões do PP sobre como aumentar a bancada de deputados na eleição de 2022 têm um claro propósito. Os dirigentes que traçam as estratégias eleitorais do partido afirmam abertamente que precisam superar a marca atual de 42 deputados para que a sigla mantenha a postura governista na próxima legislatura. Quanto maior o partido, mais importante para o presidente da República é ter aquele partido ao lado dele. Se o presidente da República... Vamos fazer um cenário assim muito hipotético. Bolsonaro se elege e aí o partido de Bolsonaro elege 150 deputados. 150 deputados. Aí Bolsonaro tá andando junto com o pessoal do... Vamos falar que ele não vai pro PP. Ele vai pro o partido X. Aí o pessoal do PP é meio que base de Bolsonaro. Elege mais 150. Só eles já tem 300.
E aí tem lá uns gatos pingados de bolsonaristas que estão em outros partidos. Bolsonaro vai querer articular ainda com republicanos, com MDB, com Podemos, sabe? Conversar com Patriota. Eu já tenho 308. Tenho 150 aqui que vieram comigo no meu partido, X, 150 aí no PP que tá comigo e tem 8 bolsonaristas aí perdidos nos partidos. Eu já tenho 308. Eu aprovo o que eu quiser no Brasil. Eu vou atropelar. Então, quanto maior o tamanho da bancada, mais importante. Sabe aquele negócio do futebol? Primeiro você, não. Quem, assim, joga moedinha, né? Aí vai escolhendo os melhores primeiro. As maiores bancadas, os maiores partidos. Quanto maior a bancada, maior a quantidade também de comissões que os partidos detêm em suas mãos. E aí, lembra que a gente falou lá atrás, eu fiz uma pergunta num dia, falei, amanhã a gente responde, eu deixei no ar. O que é que vocês acham que era tão famosa a Frente Ampla? A Frente Ampla não é se unir para eleger o Executivo. A Frente Ampla é para eleger a Câmara. É na Câmara que está o coração do Brasil, não é no Senado. Tudo começa na Câmara. A Câmara pauta os principais projetos, onde tem as principais discussões, e só vai para o Senado depois que está mais maduro, depois já teve a discussão e tudo mais. Está ali, está na Câmara. É o presidente da Câmara que pode abrir o impeachment contra o presidente da República. Está tudo ali. É a Câmara dos Deputados, que inclusive é de acordo com o tamanho da bancada de deputados federais que você faz a divisão e o rateio do fundo partidário eleitoral. Aí você entende a Frente Ampla. Dirigentes do PP têm dito que a filiação de Bolsonaro será usada como um ativo para ampliar a bancada da Câmara na próxima eleição. Não tem ninguém besta. Eles querem mais deputados. Já com mais deputados, mais dinheiro. Caso Bolsonaro perca a eleição, o PP entende que terá uma bancada robusta a ponto de oferecer governabilidade a Lula em troca da manutenção da presença da Câmara. O pessoal já está pensando na presença da Câmara. Presença da Câmara. É por essa razão que Ciro Nogueira tem dado importância quase nula para a eleição de senadores em 2022. Cara, Bolsonaro, elege aí. Eu quero deputado. Elege aí, bota o teu senador que tu quiser. Eu quero deputado. Corre a história nos bastidores de que o PP tinha alinhavado a filiação do senador Giordano no início desse segundo semestre. Faltava apenas o aval de Ciro, mas o cacique disse que só assinaria a ficha de filiação se a chegada do senador fosse contribuir de forma decisiva para a eleição de deputados no ano seguinte. Giordano acabou no MDB. Deputados. Os partidos estão preocupados com deputados. O próprio PT está preocupado com deputados. Até porque esse ano são só 27 governadores. Senadores. É um só esse ano. É um só. Um só. Grupo. Grupo é importante. Você ter essa força política. Por isso que eles trabalham tão juntos, fazem coligações. Um dos partidos que está aí tentando, está ocupando ali a base de apoio ao governo Bolsonaro, é inegável, ainda que eu não goste dele, é o Roberto Jefferson. E vejam só, preocupante. Roberto Jefferson, já falei várias vezes, não é nenhum jovem. Teve doenças muito graves no passado, teve que tirar parte do seu intestino no passado, já foi internado no presídio e agora foi internado de novo. Não é nenhum jovem, parece que o quadro é relativamente preocupante, mas não pode ter uma prisão domiciliar, nem podia ficar no hospital. Aí tá lá, ó. Roberto Jefferson é internado e defesa diz ao STF que ex-deputado corre grave risco de perder a própria vida. Espero que isso não aconteça. E por que eu acho que a gente tem que prestar atenção para ver os desdobramentos? Eu venho acompanhando algumas coisas no PTB, tem aí uma confusão. Tem um grupo que tá o Oswaldo Eustáquio, a Cristiane Brasil, e saíram inclusive algumas matérias aí da imprensa, que aí já não sei se está ligado a esse grupo do Oswaldo, que alguns deputados estão acionando aí para tentar afastar o Roberto Jefferson. Estavam tentando, porque ele tornou o partido meio que um puxadinho dele e tudo mais, estavam corrompendo. Parece que está tendo uma briga para ver quem vai se tornar o dono do PTB. Todo mundo quer botar a mão na máquina. E aí, Roberto Jefferson, agora, por causa dessa doença, tomou uma decisão politicamente que muda muita coisa, não sei se seria inteligente, não sei o que está passando no PTB, mas assim, ele confia na Graciela, ela até posta, e ele se afastou da presidência. Com isso, a Graciela ela se torna a presidente do PTB nacional, o que dá mais poderes a ela, num momento em que tem gente tentando ter uma dança das cadeiras. E aí diz, ó,
O presidente do PTB, isso aqui é a matéria do próprio site oficial do partido, ao explicar seu pedido de licença, afirma que o partido precisa agir com desvelo e agilidade neste momento e que a atual condição não permite a ele que imprima esta rapidez e cuidado nas decisões partidárias. Roberto Jefferson afirma ainda que a vice-presidente Graciela Nienov está pronta para pleno exercício da função de presidente do PTB, além de contar com o apoio de quase a totalidade do diretório nacional do partido, assim como a ampla maioria dos presidentes dos diretórios regionais. Vale a pena prestar atenção para ver quais serão os desdobramentos aí do PTB. Então, tentando aí fazer várias danças das cadeiras. Enfim. Voltando aqui para Bolsonaro e o vice. O vice-presidente tem uma função que é o seguinte, cara, não é representar o presidente quando viaja, isso também. A principal função do vice são duas. Na verdade é uma só, trazer apoio. Tanto apoio político, durante o mandato, quanto apoio eleitoral, trazer votos. E essa matéria é interessante. Fala o seguinte, Bolsonaro enfrenta dificuldade para encontrar vice que agregue. E a gente vai voltar até nas falas do Esteves sobre o Lula lá, meio ambiente, cultura e tudo mais. Um político do Centrão mais atrapalharia do que ajudaria. Não discordo. Um político do Centrão, ele poderia trazer votos? Traria. Mas grande parte da direita, meu Deus, ia ser aquele caos. Acho que ninguém quer ver um político do Centrão, por mais que ele traga fotos. Então, você pode criar essa confusão e ainda pode dar espaço, né, para questão de narrativas e tudo mais. E se vendeu pro Centrão e tudo mais. Complicação. Um vice evangélico, como Malafaia ou até Damares, tampouco agregaria a Bolsonaro, já identificado como evangélico. Mesma coisa que colocar alguém do agro, já tem apoio do agro. Por fim, um empresário bolsonarista também pouco agregaria. Um empresário moderado, com boa interlocução com o mercado, não se associaria ao presidente. Bom, aí é o que pelo menos o Guilherme Amado acha. Mas é essa a questão. Olha a importância de andar em grupo. Não passar a imagem de que não. Sou conservador, puro sangue, só converso com conservador, puro sangue. Gente, tem muita gente aí que tem vários princípios conservadores. Não tô falando do pessoal do Centrão não, viu? Tô falando do pessoal do Centrão não, pelo amor de Deus. Que, assim, tem alguns tipos de discurso. Eu fico acompanhando nas redes sociais, hoje em dia, até falei isso em vídeo, eu não sei mais se eu sou conservador. Porque é cada um que dá agora uma definição do que é, o que não, porque o governo Bolsonaro se vendeu, porque isso aqui, porque aquilo outro. Eu fico bem, eu falei, cara, pô, desse jeito aí eu tô começando a tomar até asco. Eu sou cristão. Sou cristão, cara. Sou cristão. Isso aí eu acho que não tem erro na vida. Alguém aqui vai discordar de mim que ser cristão não tem erro? Eu acho que não, né? Ser cristão, meu amigo, me ataca aí pro seu cristão. Vai, fala, você é cristão demais. Beleza, sou mesmo. Sou cristão. Mas hoje em dia você vê esse tipo de discurso, cara, atrapalha mais do que ajuda. Na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo ajuda até a afugentar. Tem muita gente, talvez algum empresário mais moderado, que o cara deve ser direita, deve ser aquele cara, inclusive até conservador, mas que não acompanha a política do dia a dia para saber o que é uma revolução cultural, gramicista, dialética do negativo e tudo mais. Falar, esse negócio aí, não quero. Mas que poderia trazer apoio. Poderia trazer apoio. Isso aqui não só olha no âmbito da vice-presidência, na chapa Bolsonaro, mas também assim, no dia a dia da vida dos deputados, sabe? Procurar uma pessoa, procurar outra pessoa, conseguir ter alguns tipos de apoios diferentes na sociedade para emplacar leis, conseguir colocar pressão externa na Câmara dos Deputados. Olha o que o Lira tá fazendo, conversando aí com o Esteves. Porque o Esteves, cara, coloca pressão no Brasil inteiro. Consegue conversar com o ministro da STF. Tem que buscar um discurso agregador sem abrir mão dos princípios e valores. Não dá. Sem abrir mão dos princípios e valores. É uma coisa muito difícil. Mas ninguém falou que ser político é fácil. E aí, vejam só. O Lula tá aí, andando em grupo. Andando no grupinho dele. O saldo da conversa de Lula e João Campos sobre as próximas eleições. Faço questão de falar sobre isso. Eu vou falar da esquerda, sim, tem que falar. A gente falava tanto do Kassab. Olha agora a importância de falar do Kassab. Agora tá todo mundo entendendo. Agora tá todo mundo entendendo. Lá atrás, né? Você tá falando do Kassab de novo. Pra que a gente quer saber do Kassab? Então, o PSB é como se fosse o MDB da esquerda. Ciro Gomes quer a todo custo pegar o PSB para ele. Não vai acontecer. O Lula já conseguiu. Isso daqui vai dar mais força aí, né, para a turminha da esquerda. E vem se formando uma aliança bem grande a nível nacional entre PT, PSB e PSD. Até o nome é quase tudo igual, né? PSB, PSD.
Troca o B pelo D, é o Kassab ou o Lupe. Peraí, o Lupe não, o Siqueira. O Lupe é do partido do Ciro Gomes. Então você tá vendo aí. E o filho mais velho da Dardo Campos, o João Campos, falou, não, tá tudo bem, tudo beleza, vamos aqui ver o Paulo Câmara e beleza, a gente vê aqui, coloca no lugar dele, a gente apoia que o PT é outra pauta, vamos aqui fechar uma aliança nacional. O Lula vem desenrolando no plano dele, jogando solto. Não recebe nenhuma crítica da imprensa. Ninguém se preocupa em relembrar, né, o passado petista, porque o Lula foi condenado, a decisão que tornou o Lula elegível, a mídia não critica quando o Lula fala em regular a imprensa, sabe? É algo inacreditável. É inacreditável. E o Esteves, ele falou uma coisa, que existe uma falsa sensação de rejeição em torno do Lula. Ao mesmo passo que ele fala que o Lula também é como se fosse uma espécie de Macunaíma, que é assim, metade vilão, metade herói, meio maluco, uma figura exótica, onde, na verdade, a grande crítica do povo está direcionada ao PT e não ao Lula. Mas, ainda assim, ele acha que quando a coisa começar, que o Lula colocar o pé na estrada, receber os holofotes, a rejeição real, o nome do Lula vai vir. E eu realmente acho que isso vai acontecer. Não à toa, o Lula continua se escondendo da população brasileira. E você vê aqui, ó, PT, PSD, PSB. A trinca. Sensacional. O entusiasmo de Lula com Alckmin no PSD. Lula tem sido entusiasta da entrada de Geraldo Alckmin ao lado do Kassab. E já disse isso ao ex-governador em conversas privadas que tem mantido com ele. Nos cálculos políticos do petista, a chapa do sonho em São Paulo reuniria Alckmin, Márcio França e Fernando Haddad. Seja qual for a composição que resulte das negociações. Se Haddad vice, se Haddad governador, cara, desses três, se for dois, tá ótimo. É capaz de nem ser o Haddad. O Lula tá fechando com o PSB. O PSB colocou na mesa, falou, ó, nós queremos alguém nosso no governo do estado de São Paulo. Quem é do PSB? Márcio França. Márcio França. Vem se desenhando um cenário onde o Geraldo Alckmin é o candidato do Lula. Meu amigo, sensacional até onde as pessoas estão dispostas a ir para se elegerem no Brasil. E você vê, ó, o jantar de Haddad com o Geraldo Alckmin em São Paulo. É só gente bonita. Na terça, Gabriel Chalitas, deputado, promoveu o jantar de aproximação entre Haddad e Geraldo Alckmin, com as esposas, na cobertura do CEO da Qualicorp, Bruno Blatt. Qualicorp, aquela do Júnior. Tem aí uma delação que pega um monte de gente em Brasília, que estou até agora esperando os dobramentos dela. Para Chalita, que tem atuado como consultor de Blatt, a oposição a Rodrigo Garcia e João Dória poderia unir a dupla em 2022. Já tá aí pessoas de vários mercados diferentes trabalhando pela união entre o PT e o PSD, né? É ridículo o que está acontecendo nesse Brasil. É muita cara de pau. E aí, falando em cara de pau, João Dória, ele aqui passou no vídeo, já vou dar play aqui e mostrar para vocês. O pessoal pergunta para ele, e o Alckmin, Dória? Fala aí do Alckmin, irmão. Fala aí o que é que tu acha do Alckmin. E olha só. Olha, pessoal, vocês que estão no Japão, um país que eu amo muito. Eu estive 3 vezes no Japão e a comunidade brasileira é muito querida no Japão. Aliás, a maior nação fora do Japão, onde nós temos os oriundos do Japão, é o Brasil e é São Paulo. Aqui é a extensão do Japão. Vocês que estão aí, meu abraço, meu beijo. Beleza. 2022 temos eleições, minha gente. Eleições presidenciais. Lembre disso, em outubro, beleza. Vote corretamente nas eleições presidenciais do Brasil. Olha agora. De 2022. Um beijo pra vocês. Agora a minha pergunta, governador. A única pergunta que mandaram lá do Japão, tá? Assim, senhor governador, o senhor traiu o seu padrinho político, Geraldo Alckmin. Quando resolveu... não perguntaram, não. Desculpa. Não. Mandaram perguntar. Arregou. Gente, só existe uma única verdade. O Alckmin pariu o Dória e o Dória traiu o Alckmin. Nas eleições de 2022, a gente vai ter que relembrar bastante isso daí, né? O Alckmin pariu o Dória. Outro grupo aqui que a gente tava falando, pessoas que têm força na política brasileira, você vê, os militares. Terceira via se torna bandeira majoritária de generais. Não sei se é bem assim não, mas a matéria fala o seguinte.
A maioria dos 11 generais ouvidos participou dos governos de Michel Temer e de Bolsonaro. 2 aceitaram fazer declarações públicas. Os generais Carlos Alberto Santos Cruz e Fernando Mamed de Brito Filho. O primeiro fez isso, aquilo, outro, blá blá blá. Romper a polarização atual é importante para que o país possa reconquistar um nível mínimo de consenso político e de diálogo social, que são essenciais ao desenvolvimento nacional e ao bom funcionamento de qualquer democracia, disse o Brito. Para ele, é preciso conter o sentimento de ódio que vem desumanizando a sociedade. As forças militares, como algumas pessoas às vezes acham, elas não são assim unânimes. Elas são subordinadas a Bolsonaro. Intervenção já, 142. Gente, isso não vai acontecer. Não vai. Não tem nem clamor. As forças militares do Brasil, elas não são, assim, unidas do início ao fim. Elas também são um partido. Tem vários blocos internos. E vocês estão vendo que são um grupo importante. Sempre estão fazendo parte de algum tipo de governo. Os governos sempre fazem questão de indicar algum militar para alguma vaga e tudo mais. E não é à toa. Tem força. Já tem uma parte aí, conversando com a terceira via. O Lula já buscou no passado aí articulações, encontros, conversar com o Santos Cruz, até cogitar o nome do Santos Cruz para ser vice do Lula, mas parece que prefere o Pacheco. E tá aí. E aí some isso, outra matéria. Na última década, 64% dos generais do alto comando do Exército foram nomeados para cargos políticos. A maioria aconteceu no governo Bolsonaro, mas também estavam nos governos. Entra governo, sai governo, os militares eles continuam sendo uma força política. E eu quero trazer aqui uma reflexão sobre uma thread que, cara, já passei várias vezes aqui, não vou colocar de novo, do Felipe Martins, que ele sempre falava o seguinte: os conservadores precisam entender que eles são apenas uma das forças. E tem que também procurar entender como é que funciona o processo decisório do Brasil para tentar se tornar a força mais importante. A gente disputa com o Centrão, com a esquerda, que tem vários grupos dentro da própria esquerda, com banqueiros, com o mercado financeiro, com o empresariado, aí tem o agro, aí tem os evangélicos. Obviamente, tem gente que é conservador, que é evangélico, que é militar, que tá assim em vários grupinhos ao mesmo tempo. Mas quando você fala assim de forças, né? Porque tem gente que, cara, ela é do agro, mas não é conservador. Sei lá, é mais liberal, até mais de esquerda, mas é do agro. Ele quer que melhore o agro. Tem gente que é pró-meio ambiente, que é isso, que é aquilo outro. Pô, não esqueci, eu falei aqui meio ambiente, lembrei que eu ia falar do Lula, a questão até do vice. Você vê assim que essas pautas, assim, elas pegam várias pessoas, os conservadores têm que aprender. O Brasil não é só conservador. Só que temos algumas pautas que são meio que nacionais. Algum de vocês não gosta de democracia? Algum de vocês luta contra a democracia? Algum de vocês são a favor do maltrato aos animais? Não gosto, não pode maltratar. Algum de vocês? Algum de vocês são a favor do desmatamento? Destruir o meio ambiente? Não. Algum de vocês são, ao contrário, assim, vamos destruir a cultura? Lula. Então, quando ali o Esteves também fala, se o Lula vir fazer aqueles discursos fortes do meio ambiente e tudo mais, a maior parte do Brasil são pessoas apolíticas, que quando escuta, o meio ambiente, vamos votar no meio ambiente, meio ambiente, como se fosse o santo graal, o meio ambiente. Não consegue entender que por trás existe uma agenda política. Eu, sei lá, com meus 18 anos, acho que eu tinha 18 anos na época que teve a eleição, que era 16. Ou eu tinha 18, tinha 16, ou talvez tinha 17, enfim. Teve uma eleição que eu votei, que tinha a Marina Silva. Eu lembro assim que no final eu acabei não votando nela. Eu votei outra pessoa, que também não é das melhores. E a primeiro momento eu pensei em votar na Marina por causa do meio ambiente. Você pelo menos defende o meio ambiente. Olha a mentalidade, né? A mentalidade do jovem. Então o Esteves não está completamente errado quando ele fala sobre isso. Política é grupo, política é pauta, política é narrativa. A gente vem comentando muita coisa aí nas últimas semanas. E aí, hoje não vai dar mais uma vez falar da questão dos comportamentais e tudo mais, mas vejam só. Sérgio Moro também reaparece aí, né? Falando o seguinte: já pré-candidato, Moro vai sair em turnê de lançamento de livro por capitais, com todo o apoio da Rede Globo. Sérgio Moro, o herói fabricado pela Rede Globo, tá aí, lançando o livro dele. Contra o sistema da corrupção. O cara só sabe falar isso. Corrupção. É a única pauta que ele tem. Se desaparecer, desaparece. A Elisa diz, o lançamento desse livro servirá como campanha eleitoral antecipada. Só o TSE que finge não enxergar.
Será que nesse livro tem algum capítulo falando sobre a corrupção sistêmica durante a pandemia, que tirou a vida de milhões de brasileiros, falando do Gabas? Diversos outros assuntos, né, que o conselho não vai falar. E aí, Moro, que fala tanto combate à corrupção, acho que já fiz um tweet sobre isso, não lembro se eu falei no vídeo de ontem, mas não existe corrupção, não existe qualquer esquema de corrupção, lá vai dinheiro e tudo mais, em algum momento tem o uso de dinheiro em espécie. Quem é que trabalha com altas quantias de dinheiro de espécie? O pessoal do tráfico. Acho que eu falei isso no vídeo de ontem. O Jornal Nacional ontem estava falando de coisas que envolvem meio ambiente, índios, várias coisas da esquerda e drogas. As ONGs ambientalistas estavam monitorando esse desmatamento. A quinta fase da Operação Fusarium da Polícia Federal, que se encerrou ontem, dia 23, encontrou 85 mil pés de mamona em terras indígenas no Maranhão e no Pará. Isso aqui é combate à corrupção, mas para o Sérgio Moro não. Sobre algumas coisas que envolvem ONGs e meio ambiente, Senado, tudo que a gente vem falando, tem um perfil que eu acho muito interessante. Ele está no Twitter, ele só faz a cobertura da infraestrutura do Brasil e fala muito de Amazônia. Ele traz aqui uma postagem sobre os Estados Unidos, coloca meio com já uma tradução, já vou ler, vocês vão entender. Ele fala o seguinte, ó: o milagre da geografia dos Estados Unidos nas hidrovias, que a postagem abaixo comenta, foram conquistadas por 191 eclusas para transposição de embarcações. Está mostrando lá, né, como é a malha hidroviária americana. São estas eclusas e barragens que organismos internacionais e ONGs fazem de tudo para que o Brasil não tenha. Ainda diz que o canal Elbe-Seiten, na Alemanha, com barcaças de containers, granéis sólidos e líquidos, enquanto a Alemanha construiu um canal de 115 quilômetros em 8 anos, nós tínhamos o projeto da hidrovia do Tocantins. Eles inauguraram em 1976. Nós, em 2021, estamos esperando licença para obras no IBAMA. E tá lá, tentando avançar. Parada no Legislativo brasileiro. Não consegue passar essas mudanças. Ele traz aqui também uma imagem que traz muita esperança aí, né? Para quem sabe. O Tarcísio, o pessoal da Infra, soltou o Plano Nacional de Logística. O que somos e o que podemos vir a ser. Ele fala: percebo o vazio no Arco Norte em infraestrutura deixada pelos governos anteriores. O que está em azul são hidrovias, o que está em verde são ferrovias e essas linhas meio cinza claro são rodovias. Aqui é o Brasil mais ou menos hoje, você vê que é só rodovia que corta, aqui o estado do Pará, meu amigo, só tem uma rodovia. 2035 quer fazer o Brasil assim, ó, totalmente interconectado por ferrovias, hidrovias e tudo mais. Um transporte rápido, ágil, que barateia o frete e gera milhões de empregos. Mas, né, depende do nosso Congresso. E aí, só para meio que fechar aqui o vídeo, acho que talvez deva mostrar mais uma besteirinha. Se eu li o Sérgio Moro não é campanha eleitoral antecipada, será que isso daqui é campanha eleitoral antecipada? Para a Folha de São Paulo, não. Adesivaço com slogan de Ciro Gomes levanta discussão sobre campanha eleitoral antecipada. Chamaram um especialista para falar que não é. Eu acho que a razão que não é porque é o Ciro Gomes. Se fosse do Bolsonaro, aí sim seria campanha eleitoral antecipada. Quero falar sobre a questão aqui sobre o Daniel Silveira. Tem uma coisa aqui, a digital do Barroso na CPI, mas só para tentar dar uma animada. Preso, Daniel Silveira recebe 1 milhão em salários e blá 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 blá. Arthur Lira prometeu a parlamentares que irá colocar em votação no plenário até o final de novembro o pedido do PTB para que Daniel Silveira deixe a prisão. Em linha oposta, segurada há mais de 3 meses a votação de pareceres no Conselho de Ética, que recomenda a suspensão do mandato parlamentar, que mesmo preso, sem participar das sessões, continua recebendo salário, código de mandatos e tudo mais. O Lira está segurando o parecer para não derrubar o Daniel Silveira e promete colocar, né, como é o nome do negócio? Eu não sei o que seria. Vai colocar em votação no plenário o pedido, né, para ele ser solto. De acordo com o líder da bancada do PSL, Major Vitor Hugo, Lira afirmou o compromisso de colocar o pedido em votação no prazo constitucional. Seria até o final de novembro. O coronel Tadeu também fez uma postagem ontem falando, vão pautar aí o pedido para o Daniel Silveira ser solto e assim eu espero que aconteça. Por hoje é isso. Lembra daquela curtida compartilhada. Hoje tem Hora do Strike lá na Gazeta do Povo. Acho que vou ouvir o áudio completo do Esteves mais tarde, depois que acabar a Hora do Strike. Se você apoia meu trabalho, considere me financiar pelo Patreon, se tornando membro do canal. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!